Olá pessoal, iniciando aí o primeiro episódio do Cristão Profissa. Para você que está chegando agora, nos conhecendo, se conectando, peço que você se inscreva no canal aí e nos ajude a compartilhar essa mensagem para mais pessoas. Antes de iniciar o nosso tema de hoje, gostaria de apresentar a nossa mesa aqui, que além de locutores hoje, eles serão entrevistados. Queria falar com meus irmãos aí, com o Léo, com o Fernando. Olá pessoal. Olá, Léo. Tudo bem, gente? Prazer aí, eu sou o Léo. Sejam bem-vindos a essa experiência aí, estejam conosco, né? Nosso primeiro episódio, tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Isso aí, Fernando. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Fernando. Agradecer aqui ao convite dos nossos irmãos aqui, o Rafael, o Leonardo, para estar participando desse projeto que, sem dúvida, Deus vai trazer muita bênção na vida de todos nós e principalmente na vida de vocês. Então, que vocês aproveitem bastante, que sirva para o crescimento de todos vocês, de todos nós, e que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e direcionamento. É isso aí. Bola pra frente. Primeiro, muito top ter pessoas, né, comprometidas aí em comunicar Jesus e comunicar Deus, né, nessa geração que a gente vive, né? Sim. Nesse meio ao nosso redor aí, tanto no trabalho quanto no nosso dia a dia, quando você vai no mercado, quando você leva as crianças na escola, enfim, né? Certeza. Todas esses momentos, né, nos fortalecem. Então é isso aí. Eu queria pedir também, Léo, aproveitando aí a deixa, para você falar um pouco sobre um programa de rádio que você apresentou aí em Itatiba. Sim. É isso aí, gente. Para quem já é daqui da região de Itatiba, né, e também das outras cidades aí próximas, né, municípios, Valinhos, Vinhedo, Louveira, né. Há anos atrás nós tínhamos um programa na 96.7 Logos FM, né, que se chamava Semeadores do Evangelho. Hoje a gente está aqui nesse podcast, né, colocando aí a nossa face, né, nosso rosto, para vocês verem. Voz e imagem. Né? Isso, com certeza. Sim. Então a gente está desde aquele tempo, né, na mesma pegada, graças a Deus, servindo a Deus, buscando a face dele e fazendo a diferença na vida das pessoas, né. O Rafael era da parte técnica, parte dos comerciais, né, Rafael, a gente gravava lá os comerciais no quartinho dele lá, só alegria. Eu não era nascido ainda. O meu quarto era o estúdio. Era o estúdio. E um computador com um monitor desse tamanho assim, era muito era bom, a nossa muito tela. bom. Então a gente, né, só evoluiu. Com certeza. Só pra gente lembrar vocês aí, né, 96.7 FM aí a gente fazia esse programa, né, Semeadores do Evangelho, somos nós. Obrigado aí você. E peço, como o Rafa já falou, compartilha, né? Esteja conosco, se inscreva nesse canal, porque com certeza vão ser conteúdos maravilhosos para você, para sua família. Isso aí. E é isso, vamos lá. Aí pegando a deixa um pouquinho para falar aí sobre o Cristão Profissa de fato, o que é esse projeto e qual é a nossa meta, o nosso foco, o alvo de fato, né? Primeiro é um podcast livre, então assim, é para avó, para o vô, para o tio, para a tia, para a criança. Então assim, a gente não tá restrito porque a nossa linguagem não vai ferir nenhuma das faixas etárias aí, digamos assim. E uma, né, das várias aí que nós temos como missão aí, né, é de fato conectar a vida das pessoas aí, né, e trazer aquilo que ela tem de melhor. Então assim, aquilo que aconteceu com o vô e com a avó, que tem lá um pouco mais de idade, que trouxe uma experiência, que trouxe algum crescimento, né, até então mais focado no lado espiritual, para ajudar, para compartilhar aquele que está chegando agora, aquele que é um adolescente, que é um jovem, e de alguma maneira, né, a gente trazer mesmo aquilo que a experiência que aquela pessoa viveu, né? Sim. E compartilhar aqui, né, de alguma maneira, comunicando isso. Então o intuito do Cristão Profissa é comunicar essas faixas etárias e trazer aí
um renovo, né? E além de tudo isso, a gente poder encher, né? Assim, completar ali a vida da pessoa com conselhos, com direções, para que ela não se sinta perdida, para que ela não se sinta, né, desamparada, que muitas vezes é o que a gente tem visto hoje nessa nova geração, né? Sim. Então, assim, é a geração do eletrônico. Então, ela não pergunta mais pro pai e pra mãe se tá certo ou está errado. Sim. Ou ela procura no YouTube ou ela procura no Google. Sim. Né? Então, Muitos assim... adultos também, Trazer né, um fazem canal isso. para mostrar Muitos adultos, né? caminho. Exato. Um canal pra- Por quê? Trazer esse valor, né? Que eu acredito que, infelizmente, tem se perdido um pouco, né? Então, assim, o Cristão Profissa, o foco e a meta dele é conectar esse mundo novo com aquilo que precisa continuar sendo, né, essência, precisa continuar sendo ali nutrido, né? Sim, sim. Todos os dias. A base, né? A Família, base, né? a Isso é base muito que é a importante. família, exatamente isso. Uhum. Então, à luz da palavra, a gente vai comunicar, né? Pessoas unindo propósitos, a vida e as experiências que elas tiveram no decorrer aí da jornada. Muitas vezes também eu citei de exemplos de pessoas mais velhas, mas tem muita gente jovem que eu conheço que teve muita experiência com Deus já, Sim. que assim, sabe assim, edifica muito a vida da outra pessoa. Sim. Então, assim, Deus não escolhe idade para Exato. usar a pessoa, né? Ele tem os propósitos dele e a Isso. vontade dele, ele usa a quem seja idoso, seja criança, Exato. seja jovem, e vai Sim. ser usado por Deus conforme o propósito e a vontade dele. é isso aí, Claro. é isso aí. Esse é o foco mesmo, Fernando. De a gente, né, trazer aquela, de repente, aquele que é mais jovem ali, que teve uma experiência ali de vida profissional, tanto sentimental, parte religiosa mesmo, né, o sentimento, o encontro que ele teve com Deus, e fazer com que ele nos ajude, né, a comunicar isso para outras pessoas e através disso a gente ajudar outras pessoas, né? Então, Sim, assim, sim. um ciclo, né? Então, a gente se unindo aí, né, da maneira que a gente está fazendo, unindo propósitos, né, a gente vai conseguir chegar lá, eu tenho certeza disso. Isso aí. Então, esse é um dos pontos aí que a gente precisava, né, passar aí do Cristão Profissa de fato. E apresentar o nosso tema de hoje aí, para a gente começar o nosso bate-papo, começar a nossa conversa. Esse primeiro episódio aí, nós colocamos aqui como meta aí, né? Como comunicar nessa geração. Então, assim, nós que somos uns cristãos aí, estamos aí na luta todos os dias. Por que ser um cristão profissa, né? Então, assim, você ser profissa, ser profissional em ser cristão. Então, assim, como que a gente pode, né, comunicar nessa geração? Então, a primeira pergunta aí que eu queria fazer para vocês, e de fato, para o nosso amigo Fernando, Bora lá. bora lá. O que é ser cristão nessa geração? Aí eu tenho alguns pontos aqui. Se é um chamado, um legado, um sentimento, um estilo de vida. Eu queria que você explanasse um pouquinho aí o que você vê com relação a isso. Tá, vou usar um pouco da minha vivência, né? Legal. Eu acho que ser cristão profissa é um pouco de cada coisa, né? Na sua dose é um sentimento, é um chamado. Eu acho que em cada momento da nossa vida a gente pode classificar como uma desses pontos. Mas principalmente assim, Deus, ele tem um plano para cada um de nós, né? A partir do momento que nós nascemos, Deus já tem toda a nossa história escrita. E ele nos deixa à vontade para buscá-lo, para adorá-lo ou não. Sim. Né? Ele traça todos os caminhos, ele traça todas as conexões para que nós possamos chegar até ele. Mas cabe a nós aquela decisão de entregar-se a ele, entregar-se a Jesus, reconhecer, né, que a salvação só vem através, né, de Cristo Jesus. Sim. E eu e a minha esposa, né, beijo para você, Rafa, te amo. Ganhou já. Né, nós já tínhamos uma vivência
igreja há pelo menos uns 10 anos. Legal. Mas a nossa experiência é aquela de ir num culto uma vez a cada 15 dias, um mês, pela distância, né? Nós não frequentávamos uma igreja aqui no município. Nos casamos, né, com a bênção de um pastor evangélico também, então o nosso casamento foi realizado por esse pastor dessa igreja que nós frequentávamos, mas nós não chegamos a nos batizar nessa igreja, e até então, apesar de todo culto a gente estar lá, sentir a presença de Deus, sempre estar, né, recebendo respostas e direcionamentos de Deus às nossas orações, o chamado parece que não vinha. Entendi. E aí, infelizmente, né, durante a pandemia, esse pastor veio a falecer por conta do Covid, e nós ficamos um pouco perdidos, né? Entristecidos, e agora, o que nós vamos fazer? E começamos a buscar, né, tanto eu quanto a minha esposa, vamos buscar uma igreja aqui no município para que nós possamos, né, nos aproximar mais de Deus. E teve um dia que tanto eu quanto ela, a gente chegou super entusiasmado. Entendi. Rafa, eu, né, conversando com o pessoal lá da onde eu trabalho, tem uma igreja que eu acho que a gente precisa conhecer. Ela falou, pois eu trouxe a mesma notícia hoje para você, mas fala a sua primeiro, porque depois eu falo a minha. Se for o caso, a gente vai, né, cada semana a gente vai em uma para... Pois era a mesma igreja. Olha que legal, cara. A mesma igreja. Mas sem falar mesmo, sem nenhum saber do direcionamento do outro. Sim. E Deus agiu separadamente, nos conectando a pessoas que nos trouxeram, pessoas que são frequentadoras da INIC, amizades em comum, em assuntos aleatórios que nos direcionaram no mesmo dia pro mesmo. Então isso para nós foi um chamado. Sim, né? Sim. E aí nós fomos no culto. No primeiro culto nós já sentimos a vontade de nos entregar a Jesus. Legal. Nos entregamos a Jesus no primeiro culto, e aquilo foi um quebrantamento assim inexplicável. Só quem já passou por esse sentimento de estar na presença de Deus consegue entender o que a gente está falando. E a partir daquele momento nós sentimos que eu não queria mais só aquela vida de frequentar um culto religiosamente. Não, nós queríamos mais. E o princípio da onde a gente começou a frequentar era justamente esse: amar, pertencer e servir. Sim. Então nós mergulhamos de cabeça nesse conceito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a ti mesmo. Pertencer a uma comunidade onde os ideais, né, são os mesmos, a busca, o ajudar, o servir com excelência. E já buscamos servir, e tudo foi acontecendo e a gente foi se envolvendo. E há quase um ano atrás nós nos batizamos. Começamos a servir um pouquinho antes de nos batizarmos até. E hoje a gente está cada vez mais buscando a Deus, criando aquela intimidade, porque daí você passa a entender que Deus é a base de tudo. Sim, claro. Sim. Eu tenho que, através do meu ser, entregar tudo nas mãos dele. Tudo. Então, a partir do momento que eu passo a conversar com Deus nas mais pequenas coisas do dia a dia e entender que tudo que acontecer através do direcionamento do Pai vai estar nos levando ao caminho correto, as demais coisas vão sendo acrescentadas. E agradeço a Deus infinitamente pelas conexões que Ele fez nas nossas vidas, porque essas conexões que nos propiciaram, né, entender esse chamado e começar a viver, né, a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas e através das nossas vidas. Porque acho que o principal é isso. Eu não quero encher só o meu jarro. Eu quero que o meu jarro transborde para que a obra de Deus atinja outras e outras pessoas. Porque o importante é você frutificar. Não adianta você guardar a bênção só para você, né? Sendo que esse não é nem o mandamento de Deus. Né? Eu não sei nem se faz o que vocês acham com relação a isso, mas assim, o que eu tenho visto é que não só na questão no âmbito igreja, sabe? Sim. Mas no âmbito assim, pessoas que têm direcionado a sua fé assim, sabe? Esse pautado em princípios, né?
que, querendo ou não, ela se remete a Cristo, a Deus, entendeu? Ela acaba esbarrando lá. Então, eu percebo que essas pessoas têm se conectado. Sim. De alguma maneira, sabe? Sim. Tipo assim, tanto dentro da igreja, então a gente estando num ambiente propício a isso, quanto fora. Então assim, meio que Deus promovendo um ajuntamento mesmo dessas pessoas. Sim. E elas se movendo em ajudar o outro. Sim. Então assim, eu acho isso uma das, né, das coisas, né, que Deus faz, e a gente começa a ver isso, porque assim, que nem um imã mesmo, né? Porque você começa a ser positivo, você começa a buscar a Deus, você começa a viver propósito, Deus começa a puxar isso, sabe? Assim? E aí vem um outro ponto da questão, que é a mudança do estilo de vida. O que a gente percebeu recentemente, que um pequeno detalhe que nós incluímos na nossa rotina, da nossa vida pessoal, Sim. Abre sorriso nas pessoas e muda às vezes até, né, aquela receptividade mais negativa. Entendi. Né? Obrigado, Deus abençoe. Uhum. Então, todo lugar que a gente frequenta, mercado, lanchonete, restaurante, às vezes até uma ligação telefônica, no emprego mesmo, no trato ali com os colegas, obrigado, Deus abençoe. Assim, irmão, parece que aquilo transforma. Entendi. Sim. Amém. Então é gostoso você ver que um simples gesto, né, demonstra, né, a mudança do estilo de vida. Então você vai refletindo isso, o viver a palavra. Né? E o refletir isso é muito bom, porque a gente percebe quantas pessoas estão carentes. Carentes. Né? Exato. Eu conto mesmo, né, só não cortando ele, mas algumas coisas que de repente você faz até mesmo por... Como eu ando de moto, né, eu trabalho de moto e tal, trabalho no distrito industrial, às vezes a gente encontra um motoboy, alguém parado na beira da rodovia precisando de um socorro e tal, né? E eu tenho muito isso no meu coração também, da minha atitude refletir, né, algo bom na vida das pessoas, né? E eu costumo parar, né? Apesar da gente saber que muitas vezes pode acontecer de ser alguma coisa perigosa, né? Mas como a gente já está na rua sempre, a gente acaba criando um pouco de malícia, né? Então, às vezes eu paro, a pessoa até se impressiona, fala, nossa, mas por que você parou, né? Eu parei porque eu já ando de moto, pode acontecer comigo, né? Como já aconteceu, de acabar minha gasolina de repente quase na entrada da cidade, mas estava na rodovia. Entendi. Então aí, né, você percebe como a pessoa ela se impressiona com a sua atitude, né? Que é basicamente isso que ele tá falando, refletindo, né? Esse estilo de vida mesmo. Muito bom. E aí você começa isso atrai, né? Sim. Essa energia, né? Sim. Porque querendo ou não, cara, é energia. Entendeu? Se a gente gastar nossa energia reclamando, não ajudando as pessoas, sendo, né, se fechando, são 3 coisas muito simples. Ou seja, você faz só o que você foi chamado para fazer, ou você automaticamente não ajuda a outra pessoa e você se fecha. Sim. Então assim, se você começar a fazer isso, automaticamente você está repelindo tudo que está ao seu redor. Entendeu? E é muito interessante que, até usando, né, uma coisa que o próprio pastor falou em um dos cultos, isso ficou gravado e a gente trouxe para a nossa vida. Ninguém dá aquilo que não tem. É isso aí. Sim. Então é impressionante como as pessoas, igual o Léo falou, estão carentes hoje em dia de ouvir a palavra. Exato. Com certeza. Né? E esse simples, né, que parece simples, mas que Deus abençoe, abre um leque de possibilidades para você perceber se aquela pessoa realmente está precisando de alguma ajuda, está precisando ouvir, né, alguma coisa realmente, né, de Deus. Então acho que faz muito sentido essa mudança de estilo de vida, você passar, né, a viver com base na palavra. Né? Com certeza. E eu até vejo assim, e às vezes não é nem só de falar de Deus. Sim, o comportamento. Né? Às vezes o próprio que a gente estava conversando um pouco antes, até o próprio agir seu já começa a mudar a atmosfera. Sim. Porque você tá, né, você tá buscando o melhor, então é fato, né? E Léo, na sua visão aí, o que é ser um cristão nessa geração?
Olha, complementando, né, eu acho que somente o que o Fernando falou, quando a gente conhece a Cristo, muitas verdades são reveladas a nós, né? E com certeza a gente precisa fazer com que essas verdades se tornem ações, né? E que elas reflitam na vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Sim. Através do que? Do nosso comportamento, do nosso palavreado, das atitudes diferentes, né? Porque, assim, por mais, como a gente comentava antes de entrar aqui, né? Hoje em dia a gente não precisa mais falar que nós somos crentes, que nós somos evangélicos. A gente só precisa refletir aquilo que o Espírito Santo de Deus tá fazendo dentro de nós, né? Isso aí. Lá em Gálatas 5, né, a palavra de Deus ela fala muito sobre frutos do Espírito, né? Sim. Frutos do Espírito Santo. E ali você vê uma lista de frutos que o próprio Espírito de Deus ele gera dentro do homem quando ele começa realmente a olhar para a palavra e ver a verdade daquilo que Deus deseja para o homem, né? Porque, infelizmente, a queda do homem, né, todas as questões que aconteceram, realmente afastou todos nós da presença de Deus. Mas quando os nossos olhos realmente se voltam para Cristo, para a cruz de Cristo, né, a gente consegue entender o sacrifício que Ele fez por nós, a entrega que Ele se deu como Filho de Deus ao nosso favor. Nós percebemos o quão é importante essa geração ter pessoas realmente refletindo a graça de Deus, né, a glória de Deus. Sim. Isso é muito bom. Isso aí, cara. Direcionando para a busca dessa presença, né? Sim, sempre. Porque a gente não está falando em religiosidade, Não. e sim buscar o caminho de Deus. Sim. Sim. Isso Isso aí. que eu acho que é o mais importante. Entender, Sim. né? Cada fase da sua vida, realmente, como você comentou, né? Nas coisas pequenas, você falar com Deus, né? Sim. O pessoal que me conhece, né? A gente tem um grupo de crescimento na nossa igreja, eu sempre comento isso. A coisa que eu mais amo de manhã é eu andar no caminho ali da minha empresa até o meu escritório e ver a natureza em ação. Você vê muito ali no bairro Encosta do Sol, aqui em Itatiba, né? Ali é uma área assim bem preservada e você vê muitos pássaros diferentes. Legal. Você vê aqueles bichinhos tudo voando no mesmo horário, na hora que você está saindo eles estão voando no mesmo horário. Então você percebe e você observa a ação de Deus, né? E automaticamente vem muitos versículos na cabeça da gente, você começa a meditar no cuidado de Deus, Sim, né? Na provisão de Deus, que são coisas assim, que são coisas que às vezes passam na nossa vida que a gente não percebe. Sim. São as coisas básicas do dia a dia. Mas quando você se atenta, né, a esses pequenos detalhes, como o Fer falou, Sim. a sua vida é totalmente transformada pelo poder de Deus. Né? É isso aí. É muito bom. O não buscar a Deus só é lógico. A maioria das pessoas elas veem a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Sim. Né? Isso também é válido, é pertinente, mas eu acho que mesmo nos bons momentos a gente jamais se esquecer, principalmente de agradecer, mas de conversar, é a intimidade. Sim. O que nos fortalece, o que acaba nos capacitando, nos dando sabedoria, é essa intimidade. Ah, mas como que eu oro? Do seu jeito. Exato. Conversa com Deus. Você não precisa... Não tem uma regra, né? Exatamente, não tem regra. A oração não é só uma via de mão única, ali onde você vai se conectar a Deus para pedir. Isso. Não, você vai se entregar, você vai levar a Deus. Deus, hoje o meu dia foi muito divertido, eu fiz isso, fiz aquilo, exato. te agradeço pelas possibilidades. É isso, é você trocar ideia, agradecer. Deus vai se... Não, é muito louco isso aí, cara. encantar. Porque assim, ó, a hora que você começa a criar o hábito de agradecer, que é comigo mesmo. Tipo, no dia a dia eu tô visitando uma obra lá. Cara, é batata, vem um instinto assim, ó. O que Viu? você faz Vai da lá. vida, Rafael? O que eu faço da você vida? faz? Eu sou gestor de obras. Gestor de obras, Agora olha só, voltei a exato. ser gestor de obras. É, isso Graças aí. ao bom Jesus. Muito bem. Então, assim, né, nós trabalhamos na Franzini Engenharia. Olha lá, hein? Patrocínio. Daqui a pouco vai patrocinar a gente. Opa. Dá um clique aí. Dá um clique aí. Giovanni Franzini. Busca no gente, Instagram nós- aí, ó, Franzini. Franzini Engenharia. Isso aí. E então, assim, eu visito obras, né? Então ali a gente acompanha, faz gestão de obra e tal. Cara,
E às vezes, assim, eu preciso que seja feita determinada etapa da obra. E aí eu passei pra equipe o que tem que ser feito. Ok. Fui embora. Voltei no outro dia. Assim, pra mim foi executado aquela tarefa. Mas assim, dá um estalo. Mas não que eu queira ir lá consultar aquilo que o cara fez. Sim. É minha tarefa ver se foi executado ou não. Ok. Mas não é um instinto assim, tipo, vou lá pra pegar um erro, vou lá pra ver alguma coisa. Sim. Não, eu chego na hora, o cara, vamos supor, às vezes tá concluindo, ou já fez. Eu chego assim e falo assim, nossa, eu preciso. Tipo, foi feito dessa maneira. Que aconteça. Aí você vai, tipo, meio vasculhar assim, você fala assim, nossa, cara, não foi feito tal coisa. Que assim, se não fizer agora, depois não dá pra quebrar a casa pra você fazer. Sim. Sabe assim, uma coisa na fundação. Então assim, na hora eu pego, trago o mestre ou quem é o encarregado, falo, cara, a gente consegue executar tal coisa aqui? Rafael, eu esqueci, vou executar. Mas assim, ele também não fez por maldade, ele, sabe assim, às vezes esqueceu, ou às vezes ele executou da maneira que ele achava que tinha que ser feito, mas não era certa. Sim. Mas assim, Deus lembrou eu, sabe assim, o Espírito Santo lembra, traz a luz. Sim. E agora, eu falo assim, faz agora, que amanhã... E, meu, de verdade, eu passei experiência assim, 2 que a gente já entregou a obra, que, cara, depois que eu vi a casa pronta, eu parei o olho assim e falei assim, meu, aquele problema que tava lá de baixo, se não tivesse arrumado. A gente pegou um problema numa piscina, jogo rápido. E era assim, eu falava assim pro Giovanni, cara, a piscina tá vazando, mas assim, a gente não achava vazamento, cara, não achava vazamento. Aí vai. Eu falei, aí nessa o cliente queria que a gente instalasse uma peça lá na piscina que não tinha sido previsto. E, meu, deu um baita de um retrabalho lá. Teve que abrir um buraco, cavar terra, fazer um monte de coisa. Ok, pra chegar no tubo lá embaixo, na piscina, e a gente instalar o equipamento que o cliente pediu pra instalar. Cara, a gente afundou lá. A hora que chegou lá embaixo, tipo, quem tinha feito a etapa antes, o cara não colou o cano. Tinha feito. Olha só. Assim, ok, foi um erro de execução que não tava na nossa mão saber se foi feito ou não. Mas assim, na hora eu liguei pro Giovanni e falei assim, meu, as coisas não acontecem por acaso, eu acabei de ter certeza disso. Nada por acaso. Porque, cara, de verdade, se a gente não tivesse ter que executar ali aquela etapa, o extra, digamos assim, Sim. eu teria colocado deck, piso, tudo em volta da piscina, ter feito tudo. A gente enche a piscina, não ia achar vazamento, cara. Nossa. Ou se achasse, eu ia ter que demolir tudo. Sim. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, no problema, a gente tem que começar a abrir um pouquinho mais a mente para ver a solução do negócio. E na construção, né, a gente sabe muito bem, né? Não tem problema na Às construção. vezes Não o problema ele aparece um pouco mais pra frente, né? De repente, não sei, né, o tamanho, né, Sim. desse problema, mas poderia mais pra frente, igual acontece agora, né? A gente tá nessa época de chuva, a gente vê de repente a parede de casa como que fica, né? Sim. Infiltração, né? Muita coisa assim acontecendo que... Até pra gente que tá executando, sabe? Às vezes, do nada lá, desbarrancou lá, sabe, longe assim, e, meu, derrubou nosso muro lá que a gente tava executando. Pô, tem que fazer de novo. Sabe, essas coisas? Mas assim, é legal porque como a gente vai conectando. E o que eu tô achando mais legal ainda, assim, nesse meio que a gente tá vivendo atualmente falando, que é como se aquele sofisma, aquelas ideias construídas assim, que a avó falava assim, não toma banho quando estiver chovendo porque você vai tomar raio. Sabe aquele negócio? Sim, olha pro espelho depois que começa, não, um pouquinho tarde. Sabe, passa debaixo da escada, você vai ter azar. Sabe aquelas coisas assim? Não toma leite com manga, essas paradas. Não come a semente, senão vai nascer um pé de laranja na sua barriga. Então assim, trazendo isso pro mundo cristão, cara, antes você só podia falar com quem era da igreja, você só podia andar com quem era da igreja. Lógico que nós temos prudência e nós sabemos o nosso lugar. Respeito, sim. Exato. Mas, cara, eu respeito muito quem tá do meu lado. Muito. Lógico. Então, assim, é amar o próximo como a ti mesmo. Ele não falou assim, ame o cristão que é seu irmão como a ti mesmo. Ele falou assim, amar o próximo. Amar o próximo são todas as pessoas ao seu redor, cara. Com certeza. Entendeu?
Então, assim, aqueles que estão mais próximos, lógico, vai ser mais fácil você atingir. Mas e aqueles que não estão? Meu, e aí? Não pode ser o cumprimento de um ritual. Exato, Né? exato. Acho que tudo tem por base, né? A busca, né? por Deus. Sim. Mas a partir do momento que aquilo se torna um ritual, onde eu simplesmente vou a um local para cumprir um ato religioso, aquilo deixa rito, de ter um sentido. E é por isso que às vezes as pessoas acabam não sentindo o chamado, Sim. porque não é obrigação. Sim. Acho que na verdade Deus nos criou para Ele, para adorá-lo, para louvá-lo. E pensar que nós temos o controle das nossas vidas, acho que essa é a mentalidade que a gente tinha quando não era cristão. Eu tenho controle de tudo, quando eu crescer eu vou ser isso, vou ser aquilo. E a gente se esquece, né, dos nossos avós, até mesmo, com a religiosidade que eles tinham, mas de uma frase que era muito usada antes e hoje, se Deus quiser. Sim. Né? Então, colocar Deus à frente de todas as coisas, seja no trabalho, seja no direcionamento para uma tarefa cotidiana em casa, você vai começar a perceber que a presença de Deus não é só no momento da oração. Deus está presente nas nossas vidas a todo momento. Exato. Então, estou ali na cozinha, estou fazendo um alimento para minha família, estou conversando com Deus, estou louvando a Deus. Deus está na presença. Estou numa festa, vou para o meu trabalho, estou ali no meu momento de devocional. É onde você mais se conecta a Deus. Mas eu não posso me ater só àquele pequeno momento. Eu vou criar o hábito de 1 hora por dia, vou conversar com Deus, quer você o dia todo. Crie esse momento de devocional, onde você vai se entregar, vai se quebrantar, você vai ter uma intimidade mais profunda com Deus. Mas ao mesmo tempo, coloque Deus à frente de todas as ações do seu dia. E aí sim você vai ver como que o cristão profissa vai nascer. Né? O cristão profissa nasce a partir do momento que ele coloca Deus à frente de todas as coisas. Das mais pequenas até as maiores, principalmente as maiores. Né? É isso aí. E eu coloquei até essa questão de profissa, porque é justamente isso. Tipo assim, ser profissional. Né? Tipo assim, o cara do karatê lá, ele quando é faixa preta, ele é o top. Então assim, como é que você vai ser o top? Entendeu? Mas não naquela visão do é o processo. Né? Eu faço jiu-jitsu. Engessado. Olha lá. Já há algum tempo. Vai começar. Cheguei na preta ainda. Tá na marrom. Cheguei na preta ainda, mas é um processo. Mas você não tá com a orelha... Não luto tanto. Os camaradas pegam leve. Mas a questão é que tudo faz parte de um processo. Sim. Né? Até mesmo Deus, na criação do mundo, Ele nos ensinou desde o momento, né, do primeiro capítulo de Gênesis. É um processo. Sim. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Se Ele fizesse assim, Ele não poderia ter criado tudo num estalar de dedos, num piscar de olhos? Com certeza. Né? Ele tudo pode. Mas desde a criação do mundo, Ele quis nos ensinar que nós devemos obedecer um processo. Sim. Né? É isso e aí. esse processo ele faz parte de um aprendizado, de um aperfeiçoamento. Situações difíceis vão acontecer? Com certeza. Problemas, né? No mundo terás aflições, né? É isso aí. Mas a partir do momento que eu aprendo a descansar em Deus, meus medos, minhas ansiedades, minhas aflições, é fácil? Não é fácil. Mas novamente, eu repito, é um aprendizado diário. Sim. Né? É um devocional diário, busca na literatura, tem livros excepcionais. Acho que a gente pode até um dia trazer esse assunto, né, para um podcast. Né? Sim. A Bíblia, isso é indiscutível, né? Eu tenho que estar debruçado ali na palavra. Mas buscar a Deus das mais diversas formas que tem, seja assistindo hoje com as mídias, né, com o mundo digital, eu posso buscar cultos do mundo inteiro, então não tem desculpa, né? Não tem desculpa para dizer, eu não tenho acesso. Sim. Acesso hoje é uma palavra que deveria até, né, ser, tenho acesso a tudo. Agora a entrega, e aí isso depende da gente. Então, a partir do momento que a gente se entrega, que a gente decide entregar a nossa vida a Deus,
as mudanças vão acontecendo, isso vai nos impulsionando a buscar cada vez mais e isso começa a refletir a tudo que está ao nosso redor. É isso aí. Então, é para nós, mas também através de nós. Sim. E colocando sempre, né, para Ele, por Ele e para Ele. São Isso todas aí. as coisas. Sim. Isso aí. E aí eu queria perguntar para você agora, Léo. Pulando um pouco aqui, porque a segunda pergunta a gente já respondeu no que a gente falou. Cristão A profissa. terceira pergunta a gente já entendeu que também que é as nossas tarefas, os nossos compromissos. A quarta pergunta aqui, como você consegue conciliar a sua vida profissional, vida familiar e a sua vida ministerial? Sim. Perguntei pra você porque eu sei que você é um cara que tem muitas tarefas. Não, nem tantas, que isso. Bem, assim, profissionalmente, né? Já que o Rafael não O que perguntou. você faz? Ele perguntou. Agora eu cheguei. Devolva a pergunta. Eu não perguntei. Na hora vocês... Não, tamo junto, que é isso. Bem, eu trabalho numa indústria química, né? E eu sou assistente de logística sênior. Trabalho no ADM da equipe de logística. Com a parte de faturamento, mais foco em exportação e também um pouco em importação, né, de amostras. Legal. De outros países aí. Meu horário assim é um horário administrativo, né? Mas às vezes quem trabalha com logística sabe como é a loucura da logística, né? Tem que cumprir prazos, tem que entregar as metas, cliente de repente pede alguma coisa fora de horário, então você tem que estar, vamos dizer assim, que disponível, né? Para a empresa nos momentos necessários. Mas graças a Deus assim tem sido bem tranquilo hoje em dia, né? A gente tem conseguido conciliar bastante as coisas. Então eu acho que assim, em tudo, né, na nossa vida, seja ela profissional, familiar, vida ministerial, né, a partir da igreja, né, onde a gente serve, em tudo tem que ter um balanço, né? A gente não pode nunca pender muito para algum lado, né? A gente sempre tem que saber realmente ter o sentimento do que você tem feito, o que você está se entregando mais naquele ponto que você está fazendo, né? Mas eu acho que o maior termômetro da nossa entrega, da nossa vida, assim, Sim. obviamente, depois de tudo que a gente já falou, né? Tendo Deus como centro da nossa vida, tendo a nossa ligação com Ele diariamente, a intimidade, o maior termômetro é a nossa casa, né? Sim. A gente pode ter certeza que tudo que a gente reflete, seja no nosso trabalho, seja na igreja, a nossa casa ela vai refletir também. E muito mais porque a sua esposa, é o seu filho que realmente vai dizer e bater palma, bater palma ou apontar o dedo para você se realmente o que você está fazendo está certo. Sim. Né? Porque a nossa vida profissional ela pode ser maravilhosa, a gente pode ganhar de repente muito dinheiro, ter diversas formações técnicas, né? Graduações, nossa família pode ser uma família exemplar aos olhos dos outros, nosso ministério de repente pode ser o ministério mais aparente, né, para as pessoas, mas enquanto não houver um balanceamento em tudo isso, eu acho que não é válido, né? Então a gente precisa sempre tentar conciliar os três. E enquanto eu pensava sobre essa pergunta, né, que o Rafa fez, eu lembrei de um texto da palavra, que eu não vou falar exatamente o lugar que ela está, mas eu lembro que o apóstolo Paulo ele citou que se a gente não administrar bem a nossa casa, a gente não pode conseguir administrar outras coisas, principalmente as coisas de Deus, né? Então acho que como um cristão profissa, a gente tem que saber lidar com todas essas etapas da nossa vida, né? Legal. Então eu sou do Ministério de Música, né, da igreja que a gente serve, que é a INIC. Ele comentou, Fer, mas é bom a gente falar, né? INIC, né? Igreja do Nazareno de Itatiba Central, né? Então a gente está ali com o pastor Carlos, pastor Darlan, né? Com a pastora
Giovânia, pastor Álvaro e com a Ângela. pastora Ângela, né? Então nós estamos servindo ali junto com eles. Eu sirvo no Ministério de Música, então o Rafa também, né? Depois ele pode falar um pouquinho. E o Fer também, né, Fer? Eu sirvo na diaconia. Isso. O Fer tem muita tarefa também. cuida Né? dos irmãos ali na recepção do templo, na organização antes do culto, no pós-culto, É isso aí. Importantíssimo. acolhimento. Com certeza. O Importantíssimo. acolhimento, né? É a porta de entrada, né? Entrada É. e saída, né? Tanto na entrada quanto na saída. E assim, né, só para complementar, né? Hoje a gente consegue conciliar muito bem, porque a minha esposa também, a Cris, também te amo, Cris, um beijão. Tamo junto aí. Tem que mandar assim, não. Deixa seu like. A Cris, ela serve no Kids, né? Ministério Kids. A gente tem 2 igrejas, né? Tem Que é mais a igreja de crianças e a igreja dos adultos, vamos pensar assim, né? Glória a Deus. Então a gente serve musicalmente, né? Tanto na parte do Kids quanto na parte dos adultos. Isso aí. Então a gente concilia as 2 agendas, bem bacana para que ninguém se sobrecarregue, É isso para aí. que todos consigam ter o envolvimento nos cultos também, né? Não ter uma folga, né? Porque eu acho que assim, não pode, né? Pensar que você está de folga, mas é uma questão de coração, né? É isso aí. Você realmente servir. Você tem que estar lá para servir, independente do dia que você está escalado ou não, né? E realmente isso... Aí você sai do seu trabalho, às vezes numa quarta-feira que a gente tem os cultos lá, você sai diretamente do seu trabalho, vai para sua casa rapidinho, só troca de roupa, toma um banho, já vai na correria, mas tudo alinhado, né? É. Tudo balanceado, como eu comentei. Acho Isso que aí. esse é o maior ponto. Até pra gente que tem criança pequena, né? Os 3 aqui temos crianças pequenas. Isso. Então assim, tem que ir na balança mesmo certinho. Com certeza. E aí eu tenho mais uma pergunta. Maior ensinamento que você já aprendeu com Deus até hoje? Olha, a vida é uma escola, né? E realmente a gente precisa aprender com as lições diariamente. Sim. E aí eu comecei a refletir um pouco também sobre esse assunto. E eu comecei a pensar no que eu já perdi, né? É mesmo? Quando a gente... Que legal, cara. A gente, tipo assim, a gente pensa, né, o que você aprendeu com Deus até hoje, né? Eu acho que os maiores aprendizados nossos é quando a gente perde coisas, né? Então, eu posso falar pra você, o Rafa já conhece, né, há mais tempo, o Fer a gente está se conhecendo ainda, né, Fer? Mas, graças a Deus, assim como ele falou, né, Deus vai unindo os propósitos, né? É isso aí. Então, eu comecei a apontar algumas coisas, né? Eu já perdi um emprego logo depois que eu casei. Fiquei 1 ano sem trabalhar, né? Lembro Já disso. perdi filhos que estavam em gestação, né? Mas o maior aprendizado para mim foi aprender a viver sem a presença do meu pai. Porque meu pai ele sempre foi muito doente, né? Caramba. E por motivos de doença, praticamente assim, eu não tive um acompanhamento paterno que realmente tivesse ao meu lado, explicando as coisas como deveriam ser feitas, né? Um pai presente. Só que tinha, né, meus avós, tinha meu avô, meus tios, né? E um tio em específico, né, até mandar um abração, um beijão pra ele, meu tio Jonismar, né? Jonismar Lúcio, Legal. aquele que me incentivou a permanecer na presença de Deus, né? Sempre me levou para a igreja. Aí na igreja ali eu comecei a me envolver na música, tocar bateria, né, violão. Então esse eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida. E em 2020, né, como a gente passou por aquela questão de Covid e tal, eu perdi meu pai com 38 anos. Né? Meu pai estava na flor da idade, a idade que eu tô hoje. Ele 38. tinha 38. Ele tinha 38. Ah, entendi. Você tinha 12? Eu tinha 14, 14. 13 ou 14 anos. Tá. Próximo dessa data, mais ou menos. Aham. Então eu aprendi assim, meu maior ensinamento com Deus foi esse, depender dele como um pai. Entendeu? Ter a Deus verdadeiramente como um pai, para me ensinar, para me Forte, hein, orientar. Uma experiência bem louca. Mas assim, é algo que eu aprendi muito realmente a viver diante de Deus, né? Por isso que às vezes a gente passa por situações que a gente acha que a gente perdeu muitas coisas, né? Mas Deus ele ensina
para que nós olhemos de uma forma diferente. Só que isso é algo que só é gerado em nós quando nós vamos criando maturidade na vida, né? Sim. Quando a gente, o que acontece hoje, muitas vezes, é você perde alguma coisa, você se revolta, né? Sim. Eu passei, sim, por 4 anos fora da presença de Deus, dos meus 14 aos meus 18 anos. Que foi o momento que eu senti o luto, né? Aquele momento de luto, de revolta, adolescência e tal. E eu morava em São Paulo. Aí quando eu mudei para Itatiba, eu falei, não, eu preciso voltar para Deus. E aí veio aquele sentimento forte dentro de mim, né? E eu pedi em oração, né? Para que realmente Deus me direcionasse, né? E aí vivi várias experiências na cidade, né? A gente foi de um outro ministério também. Pessoas muito boas também nos ajudaram na nossa Sim. caminhada, servimos. E assim, esse para mim eu acho que foi o maior aprendizado. E como eu tinha comentado, em 2020 teve aquela questão do Covid muito forte, né? E 2020 não, gente? 2022, né? 21, 22. 20, 21, 22. Isso, 20, 21, 22. Começou em 20, né? Eu já tô... Nossa, terceiro ano. É verdade. E eu peguei o Covid em janeiro de 2022, né? E foi um período assim para mim ao qual eu estava passando por aquela questão. Agora chegou a sua vez, você tem 38 anos e você vai morrer também. Caraca. Eu quase entrei em parafuso. E até comentei, a pastora Ângela, né? Forte. Ela percebeu que eu estava muito quieto, né? O que você está sentindo, tal? E eu comentei isso com ela, comentei com a minha mãe também, né? Mãe, um abraço também para a senhora, né? E comentei sobre essa questão, né? De ter medo de morrer. Entendi. Eu nunca senti a sensação que eu senti nesse período específico. E por isso que eu falo para vocês que esse foi o maior aprendizado da minha vida. Porque eu entendi que Deus, ele não faz com que a sua vida tenha o mesmo destino se você buscar a presença dele. Meu pai, ele teve muitos problemas psicológicos, né? Esquizofrenias, problemas mentais mesmo, né? Ele vivia mais em hospitais, manicômios e tal. Muito medicado, ele não conseguia ficar muito tempo em casa quando ele tinha repouso, alta, né? Então ele ficava naquela psicose alucinada, né? E aí eu sempre tive medo, desculpe, sempre tive medo de ficar na mesma situação dele, né? E aí eu falei, Deus, eu não aceito, eu não quero isso, sempre colocando em oração. E graças a Deus, assim, esse foi o maior aprendizado, a maior lição da minha vida com Deus. De realmente passar por essa fase tenebrosa e dar a volta por cima, realmente, né? Talvez você que está assistindo a gente aí tenha passado algum sentimento assim, né? Tem tido algum embate, alguma luta assim. Mas esse podcast aqui, apesar dele ter esse nome Cristão Profissa, é nesse momento mesmo que você vai ver tudo aquilo que você está aprendendo com Deus, assim como você faz o seu trabalho. Você tem todas as instruções, tem a sua técnica, tem a sua forma de fazer. E você dá o melhor para que a sua atividade seja feita. Diante de Deus é a mesma coisa. Você aprende, se alimenta e no momento da dificuldade você vai ter que realmente demonstrar tudo aquilo que você aprendeu. É isso aí. A prova ela sempre vem num momento difícil, né? Sim. Enquanto você está bem, você está buscando, você está louvando, mas a nossa provação mesmo, ela se dá nas dificuldades. Sim. Né? Principalmente quando elas afetam família, né? Alguém que a gente ama. Exato. Eu tenho 2 exemplos até para um com filho e outro que eu quase também. Ano passado meu filho estava com febre, doentinho, corpinho ruim. E ele sempre, né, desde que a gente começou a servir e participar do grupo de crescimento, ele sempre vê eu, a mãe dele orando, né? Até uns dias antes dele ficar ruinzinho, eu tinha recebido uma mensagem, se eu não me engano foi até sua, pedindo oração para uma criança. E a gente estava brincando, eu falei, Bê, espera um pouquinho, o papai precisa fazer uma oração para uma criança. E naquele momento mesmo ali, parei, fiz a oração, ele ficou quietinho, observou. E aí dias depois ele ficou, né, ruinzinho e remédio. Chegou num ponto em que ele olhou assim para mim e falou, papai, faz uma oração para eu ficar bonzinho.
E aí você vê que aquilo que você está vivendo está refletindo, está trazendo, né? A busca, ela tem resposta, né? Deus nunca deixa pontos soltos, né? Deus sempre amarra as conexões, amarra os assuntos. Então, Sim. naquele momento eu vi, eu estou no caminho certo. Me ajoelhei na frente dele ali, fiz a oração para ele ouvir e a gente foi, né, acompanhando e tudo mais. Então, é o que foi a questão anterior, né? Família, Sim. emprego, como que você conecta esses pontos, né? Sim. Um dia no trabalho também, uma funcionária tinha sido ofendida por uma pessoa lá e estava mal, não queria voltar para o setor e me chamaram, né, que eu era o responsável lá pelo setor. Fui lá, conversei com ela, Falando no setor, dei abraço deixa aí. e ali fiz uma Precisa oração. falar pra mim onde você trabalha. Eu trabalho na área da saúde. Olha só. Trabalho na Secretaria da Saúde de Itatiba, eu coordeno o Departamento de Regulação Ambulatorial. Legal. E agora em agosto já vai para 20 anos que eu tô na... Só faz 20 anos que você tá lá, 20 cara? anos. Eu sou jovem. Oh, jovem ainda. Esse ano eu completo 22 anos de idade e faz 20 anos que eu tô na prefeitura. Olha que beleza. Caramba. E tenho outros 22 de experiência, né? Nossa, você tá bem, cara, você tá bem. Só meu cara vivido, né? Aí você orientou a moça. E aí, assim, né, que ela não queria voltar, tava tremendo de nervoso por ter passado pela situação que tava. E vem aquele direcionamento. Né? A gente não sabe explicar, né? Porque não é nosso. Né? E ali peguei, fiz uma oração, não sei que palavras eu usei, mas a oração que eu fiz, na hora que eu terminei a oração, passou um tempinho, já me ligaram. Ah, fulana já tá lá. Porque enquanto eu saí dali, eu fui buscar outra pessoa para ficar no lugar dela, porque ela falou que ela ia embora. Hoje eu não quero, vou embora. E acho que não deu meia hora, me ligaram e falaram, não precisa arrumar ninguém para ficar lá não, porque a pessoa já voltou e ela tá bem. E aí, dias depois, ela veio me agradecer, porque aquela oração que eu tinha feito para ela, que, né, foi o Espírito Santo falando, tinha, né, trazido ela para a realidade de novo. E eu, né, um dia lá em casa, assim, na descontração com a família, comendo aqueles benditos torresminhos que vende no mercado, aqueles corinhos por Sim. pequenininho assim. Peguei um pedacinho, coloquei na boca, engasguei. Meu irmão. Travou, o ar não saía, o ar não descia. Minha esposa de um lado, meu filho do outro, os dois desesperados, o menino começou a chorar. Fui pro banheiro, olhei minha cara no espelho, roxo, os olhos esbugalhados. Falei, não, só deu tempo de pensar assim, meu Deus. Quando eu vi minha esposa me juntando por trás assim, né, Deus usou ela poderosamente com a força que ela tem e pá, fez a manobra. Não saiu, mas abriu espaço para Deus falar, tô te ajudando, tô com você, não é sua hora. Mas, cara, aquilo serve de aviso. E ontem, por outras questões que aconteceram, ontem não, domingo. Domingo, assim que eu cheguei do culto, quebrantado, chorando, eu mostrei para ela um trecho de um livro que eu estava lendo e de respostas que a gente tinha recebido durante a ministração da palavra. E foi justamente esse ponto que eu falei para ela. Falei, ó, foi nesse dia em que Deus, né, verdadeiramente falou para mim, eu tenho um propósito para sua vida, não é sua hora, isso é só um sinal para você valorizar, né, tudo que ainda tem para acontecer. Não na sua vida, não na minha vida, mas através da minha vida, para que a vontade dele se cumpra, para que o propósito dele se cumpra. Sim. Então eu não estou aqui para meu desejo pessoal, não estou aqui para me vangloriar de nada, eu estou aqui para servir a Deus e para estar debaixo do propósito dele e cumprindo a vontade dele, porque é bom demais estar aqui, é bom demais, né, servir a Deus, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, e ver que a gente está semeando, que isso está, né, resultando em frutos. E eu quero ser usado por Deus poderosamente, e eis-me aqui, envia-me a mim e vão pra cima. Gente, olha, é algo tremendo, né? É uma história maravilhosa. Mas aí, conforme ele foi falando, eu faço também parte do grupo de brigada da empresa, né? E lá a gente tem muitos treinamentos em relação a isso. Salvar vidas, né?
E como é comum pessoas morrerem engasgadas. Caramba! É muito comum. Eu não imaginava que essa... E, gente, você que me ouve, você que me assiste, pelo amor de Deus, Aprenda assiste a fazer, aprenda a fazer essa bendita manobra. Meu filho, eu já desengasguei ele 3 vezes. A minha esposa também também. já desengasgou o Estevão. Eu já fiz manobra assim, mas... E, gente, é muito simples, bebezinho. Você vê muito vídeo de mães chegando desesperadas diante de viaturas, né? Bombeiro, diante do bombeiro, desesperado porque não sabe o que fazer. É muito simples, gente, é muito simples. Né? A gente está aqui realmente também para tentar abrir um pouco, né? Não, tá vendo como não fica só, né? Sim, mas acho que é importante você, principalmente legal. Quando você se torna pai, mãe, sim, buscar, né, orientação, né? Porque bebê, a chance de ter um engasgo, até mesmo durante a amamentação do leite. Sim, é muito Meu filho já engasgou com uva. Uhum. A última vez com uva foi assustador, ele já era maior. E foi um pouco depois do episódio que eu tive com o torresminho. Olha só. Então aquilo, tá foi muito forte. Sim. Foi muito forte. Não foi nem na nossa casa, foi na casa de um dos nossos parentes. Uhum. Mas foi um engasgo semelhante ao meu, que ele não conseguia respirar. Uhum. E aí eu fui lá, ele já não é bebê, que não dava mais para fazer aquela manobra de deitar de bruço no braço, então foi mais a manobra na barriguinha mesmo. Sim. Acho que até exagerei na força, mas saiu. Saiu. O que importa com a graça de Deus. Talvez fica um pouco dolorido depois, mas você salvou, né? Tá melhor dolorido do que já deu, sem respirar. Mas esse é um assunto também que a gente pode trazer um profissional. Eu tenho um colega aí que ele pode nos ajudar. Com certeza. Uma hora a gente consegue trazer alguém aí. Eu vou passar um livramento. Pra mim, assim, Muito foi um bom. livramento de morte de moto. Que eu tive vários acidentes. Vários. Estou andando, o cara vem e bate em mim, assim. Batata. O alvo. E teve um cara específico que houve morte de fato, assim, no acidente, que eu fiquei uma semana inteira. Eu trabalhava em Jundiaí e eu voltava de moto. E eu voltava, vamos supor, eu saía daqui 6 horas da manhã, eu ficava até meia-noite lá, porque eu fazia curso técnico à noite e trabalhava lá. Então eu trabalhava numa empresa no distrito e estudava à noite no colégio técnico e voltava de moto. Cara, eu voltava destruído, voltava assim, sabe quando você volta na moto assim, até abaixado, assim? Sim. Cara, e eu fiquei, assim, casquetou na minha cabeça 2 semanas, assim, ó, ficar assim, na postura, tipo, reta, com as costas reto e com o braço forçando o guidão, sabe assim? E beleza, e nesse dia ia ter acampamento de 7 de setembro, um monte de coisa e tal, e aí eu não tava estudando, eu tava só trabalhando e tava voltando pra casa. Beleza. Aí ali entre Louveira e Itatiba, ali na Abadia, naquele bairro que tem, e na época não tinha, agora fizeram, né? Agora agora tem passarela em cima e tal. Na época não tinha, o pessoal atravessava na rua, na rodovia. E, eu tava vindo, cara, acho que uns 5 km antes, arruma postura. Cara, eu arrumei aqui, assim. Tô vindo uns 60, 70 por hora de moto. O cara saiu do acostamento assim, ó, e bateu na minha mão aqui, assim. Sim. Eu lembro até hoje porque eu tenho essa marca aqui, ó. Isso aqui é tudo pra mim lembrar mesmo. Que esse osso ficou maior aqui por causa da pancada, porque isso aqui inchou, sabe? E, cara, ele bateu aqui na minha mão. Eu não caí da moto. Que tinha acabado de arrumar a postura. É porque eu tinha arrumado a postura. O guidão da moto, pra você ter uma ideia, ele ficou assim, ó. Tanto tamanho a pancada, né? E era o guidão da moto original, assim, sabe? Sim, sim. Reforçado. Ele entortou aqui. Eu não caí da moto, saí lá no acostamento, parei. E eu fui procurar o cara. Só que aí o cara caiu na pista, né? E o carro que tava atrás tipo, atropelou ele. Cara, a hora que eu vi, tipo, vou procurar o cara, parei, vou procurar pra ajudar, cadê? Daqui a pouco o cara saiu do carro e falou, eu não tive tempo, eu atropelei ele. Aí vamos tentar ajudar, a hora que eu olhei lá já acabou, não tinha o que mais fazer. Sim. E aí tive que responder processo, tive que provar que eu estava de fato na via, que eu não estava no acostamento e tudo mais. Sim. Amém, isso aí passou tranquilo, assim. Mas assim, na minha cabeça, assim, de todas as experiências de acidente, cara, eu não saí com um arranhão. Eu lembro que assim, foi uma luxação no pé e essa marca aqui.
E foram assim, acho que foram 4, 5 acidentes assim. Então, a maior experiência de vida que eu tenho é essa. E a outra é os filhos, né? Que, Sim. pra mim, foi algo que virou a chave, assim, sabe? Tanto do Natan quanto da Ana, pra mim. E a minha esposa linda. Manda Beijo, abraço pra ela, esposa. senão já sabe, Te né? amo. Você colocou de joelho e orou a hora que eu saí de casa. Muito obrigado. Isso aí. É isso. Né, eu acho que um pouco aí do que a gente tinha para passar no decorrer aí dos outros episódios e tudo mais. Claro. Eu sei que o Fer preparou pergunta, acho que o Léo também deve ter preparado pergunta. Tamo tranquilo. Mas eu acho que a gente conseguiu explanar bastante. Queria deixar um recado, né, para quem está ouvindo a gente aí, né? É o primeiro episódio. Tem muito conteúdo pra gente trazer, tem muita ideia, né? Queria que você deixasse aí no comentário o que você tá achando, o que você achou, né? Dá o seu feedback, positivo, negativo, o que você achar aí que você tem que colocar, você coloca. Assuntos, né? Assuntos também que você de repente tem interesse, né? Depois eu vou disponibilizar na descrição os links, né, da igreja que a gente congrega, das redes sociais, tanto do Cristão Profissa quanto da onde nós congregamos, e também um WhatsApp vai ter na descrição que é do canal. Então assim, de repente você pode entrar lá, colocar pedido de oração, conversar, a gente fazer network, de repente você quer apresentar, quer trazer algum conteúdo, você, né, de repente é comunicador, tem algo, né, a agregar aqui conosco. Então assim, chama a gente lá, a gente vai conversar com você, vai acertar essa agenda e dar sequência. Mas principalmente você que está precisando de ajuda, está precisando de uma palavra, está precisando de um direcionamento, de um caminho, nos procura lá, manda mensagem que a gente vai estar pronto para te ajudar, pronto para orar por você também e te dar aí o caminho, né? Que esse é o nosso papel. Não só como igreja, né? Voltando nesse assunto de novo, não placa de igreja, mas sim como pessoas, tá? Então nós queremos te ajudar sendo cristão nessa terra mesmo, tá? Isso aí. Trazendo a luz da palavra e tudo isso. E é isso, minhas considerações finais já foram dadas. Algo mais que vocês queiram acrescentar? Só agradecer, né? Primeiramente a Deus e Deus à frente de tudo sempre por estar nos direcionando, nos capacitando, né? Nos dando graça e sabedoria para que esse projeto nasça e para que esse projeto evolua e realmente ele impacte a vida, né, de muitas pessoas e que ele traga ali a verdadeira luz na vida de quem está precisando, na vida de quem está buscando. Então acho que o objetivo principal é estarmos aqui debatendo, lógico, de uma maneira descontraída, mas trazendo a palavra, o caminho, né, para crentes, para não crentes, para que todos conheçam o verdadeiro caminho, o caminho que leva a Deus Pai, né, que é Cristo Jesus. Então acho que esse é o nosso objetivo. Beijão para a família, meu filho Benício, minha esposa Rafaela, né, amo vocês. Esse cara é apaixonado. Demais, Ele é apaixonado de agora. 22 anos. Não, eu também sou apaixonado, mas assim... Completamos na sexta-feira 22 anos é por de isso. namoro. Olha só. Nossa. Em setembro são 12 anos de casado. Maravilha, hein? Mas Só flores. Direcionado por Deus. Glória a Deus. Né? Bênção de Deus na minha vida. É isso aí, cara. Até mesmo nos momentos de puxão de orelha, tudo Não, direcionado. é nessa parte aí que a gente vê que Elas realmente... são profissa. Nesse momento elas Mulheres são profissas. Mulheres profissas. Mas agradeço a Deus pela vida dela, agradeço a Deus pela conexão. Amo demais, amo de paixão. Obrigado, Deus, e amor. Isso aí. Isso aí. Léo? As minhas considerações finais, agradeço também, né, por estarmos juntos. Talvez nesse primeiro episódio a gente está um pouco travado, né, porque é o início de todas as coisas, né? Mas logo vocês vão ver, vocês verão coisas boas, mais soltas, né, Rafa? Mais isso livres. aí.
Dias melhores virão. Eu queria deixar uma mensagem aí para você que tá nos assistindo, nos ouvindo, né? Diante de tudo isso que a gente conversou aqui, até conversava com o Rafa, né? Antes, nós não temos a palavra absoluta aqui, não somos os melhores apresentadores, não é o melhor podcast do Brasil ainda. Ainda segue a dica. Mas estamos aí, né, nessa longa jornada, com certeza. E você vai ser a pessoa que vai nos ajudar, né? Você, sua família, assim como o Rafa falou aí, traz o papagaio, traz o seu pet, traz seu avô, sua avó, todo mundo, toda a família aí, reúne todo mundo para assistir, para nos ajudar aí, né, nessa questão da divulgação. Mas diante de tudo isso, a mensagem assim que eu gostaria de deixar para você: seja somente um espelho do que Jesus Cristo é nas suas ações. Você que é um cristão, né? Algo assim que eu vim muito forte sentindo no meu coração de dizer é que aqui nós não somos perfeitos. Talvez você que trabalha comigo vai assistir isso e vai falar, agora tá lá fazendo podcast, mas aqui dentro faz isso, faz aquilo, né? Bonitão. Sempre vai ter, como o Rafa falou, faz parte, o feedback positivo e o negativo, né? Parte do jogo. Então a gente tem que estar preparado para os negativos também. Mas assim, quando a gente está diante de Deus, assim como Abraão foi chamado certa vez por Deus, Deus falou assim para ele, ó, eu sou o Todo-Poderoso, somente anda na minha presença e ser perfeito. Isso está lá em Gênesis 17:1, tá? E para você que ainda não é cristão, queria que você refletisse sobre o que a gente falou aqui. Como o Rafa falou, deixa aí seu comentário, o que você acha, o que você pensa daquilo que a gente conversou aqui. E se realmente você gostou desse conteúdo, passa para as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Tenta ser melhor todos os dias, né? E fazer a diferença também, como a gente está tentando fazer a diferença aqui, né? É isso aí. Meus amigos, muito obrigado, né, por essa oportunidade de a gente poder estar fazendo isso. Agradecer ao Ismar também, né? Que é o nosso amigo hoje, técnico. Nosso técnico. O Ismar aqui da Escola Sonora de Itatiba, né? Vamos dar um apoio para ele aqui também, porque o cara é gente fina demais, nos ajuda muito em diversas coisas. Isso aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Itatiba, região, São Paulo, Brasil, confins da terra. Todo mundo nos ouça. Explodir aí. Não estamos mais na rádio local, hein? Lembra? Agora estamos aí, ó, abertos para o mundo. Evoluímos. Isso aí. Demorou um pouquinho, mas evoluímos. Exatamente. 12 anos depois, mais, né? Mais. Mais, né? Muitos anos depois evoluímos. Faz 15, 16... Nossa, cara. Faz tempo. Vamos parar de contar, né? Que vai... O tempo tá passando, Obrigado pela sua sabe? O presença. tempo tá passando. É isso aí, galera. Então seja um cristão profissa em tudo que você faz e participa. E Deus abençoe. Fica na graça e no amor do Senhor sempre. Um abraço. Isso aí, Até mais. rapaz, gente. Valeu. Paz, Valeu. Deus abençoe.